Salve, salve, Fenômeno Azul! Tudo bom? Uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos, canal Todo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza, para quem está adentrando pela primeira vez no canal, torcedores de outros clubes aí, tá? Aquele like maroto, não cai o dedo, aquela inscrição também não cai o dedo e não custa nada para vocês aí do outro lado, tá bom? Então deixem essa força pra gente aqui. Se não quiser deixar também, não tem problema. Assista um vídeo que já ajuda bastante. Pessoal, nós vamos falar hoje aí um pouquinho sobre a entrevista do Marcos Braz, uma mini entrevista, mas que deu para a gente tirar algumas conclusões. Eu tenho a minha opinião, não vou deixar aqui bem claro para vocês, até porque eu quero o comentário de vocês aí embaixo para a gente respeitosamente poder responder um ao outro, com todo o respeito. Se não for com respeito, eu não respondo, tá? E aí a gente, ao longo da semana, em uma live, né, mais precisamente, a gente vai falar mais sobre isso aí, tá bom? Eu vou deixar a entrevista do Marcos Braz, vocês tiram as conclusões de vocês, voltam, observem, coloquem a cabeça para pensar, tá? E depois eu vou falar de um jogador que está sendo pretendido pelo Clube do Remo aí, né? Fiquei sabendo ainda há pouco, um jogador do Internacional de Porto Alegre que o Remo tenta negociar com outros clubes também na mira do jogador. Isso me preocupa. Normalmente quando o Remo entra em leilão, ele acaba perdendo o jogador, mas resta uma esperança aí. E o Remo está precisando muito de jogadores de qualidade, tá? Fica com a entrevista do Marcos Braz e na volta aí a gente fala um pouquinho, né? Vou querer os comentários de vocês embaixo e depois analisar o jogador do Internacional que o Remo está aí no mercado. Contratações, a gente traçou um pouquinho as características que a gente entendia que seria o melhor tipo de contratação do Remo para que suportasse a temporada de 2026. E dentro dessas características, a gente nós vemos fazendo as contratações. Claro que tem algumas situações básicas que a gente entendeu que não deveria sair, como a parte de idade, a parte de estatura, o modo de jogar, a minutagem. Em alguns momentos a gente analisou, em outros não. A gente precisou fazer algumas tomadas de risco para aumentar o nível dessa contratação. O que eu posso te falar é que todos os jogadores que não estão vindo com o Remo pagando a aquisição de transferência. Tudo que está vindo são ajustes dentro do mercado para que a gente possa comprometer a parte financeira somente do ano de 2026. Quando eu falo assim, fala, Marcos, então você está com medo de cair? É por isso que você não está comprometendo para 2027? Não é medo de cair. Eu acho que a gente precisa fazer as coisas às vezes um pouco mais custosa, mais trabalhosa, mas de uma maneira em que possa defender os interesses do Remo ou deixar o Remo como instituição numa situação mais segura. E é isso que a gente está trabalhando. Isso aí, claro, me dá mais trabalho. Às vezes você, por uma aquisição, às vezes até baixa, para o Remo hoje, mas a gente vem como filosofia de trazer os jogadores em que estejam ou livre do mercado ou que seja para empréstimo. Quando eu falo isso, mas isso é uma situação que o Remo faz há muito tempo. Ok, uma coisa é você fazer na Série C, uma coisa é você fazer na Série B, agora outra coisa é quando você eleva o nível de contratação numa Série A. E aí você tem muito mais dificuldade de trazer o atleta desta maneira que eu estou apresentando aqui do que propriamente de uma aquisição de um ativo para o Remo. Então assim, está me dando mais trabalho, mas é de uma maneira mais segura. Bom, pessoal, depois da entrevista aí do Marcos Braz, né, como eu falei anteriormente, não vou tecer muitos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês. Ele deixou claro aí que o pensamento dele é não cair de divisão, tá? Eu penso ao contrário dele. Eu acho que o Remo tem que pensar que nem o Tonhão, lutar por uma vaga na Sul-Americana. Em 2021 nós pensamos em não cair e caímos. Ano passado pensamos em subir e subimos. Então a gente tem que sempre pensar uma prateleira acima. É o meu pensamento, eu respeito quem pensa ao contrário. Uma outra coisa que ele falou, não era a folha do clube e tal. Tá, legal, perfeitamente, o Remo não pode entrar numa bola de neve. Porém, isso, em algum momento, vai limitar o Remo de ter qualidade técnica. Porque o Remo tá pegando sobras de outros times
Me desculpem a palavra forte, mas a realidade tá aí. Freitas, Carlinho, Iago Ferreira e outros jogadores que o Remo contratou, né, para disputar uma Série A é muito pouco, já venho falando isso há tempos, e isso limita. Eu acho que deveria que ter um meio termo. Queira ou não, uma hora ou outra, contratar um jogador mais caro, dar um amp maior, mas ficou claro que ele não vai fazer isso, e em algum momento da competição a gente vai relembrar isso aqui que eu tô falando, relembrar a fala dele e ver que essa limitação financeira vai limitar o Remo tecnicamente na competição. Lógico, a gente espera que não, essa engrenagem venha a funcionar o mais rápido possível e o Remo possa, o mais rápido possível, segundo ao que o Marcos Braz pensa, conquistar 43, 44, 45 pontos, porque é o único campeonato que o Remo vai disputar, segundo ele, não ser rebaixado. Para mim, eu acho que o Remo, pela sua torcida e a força dentro do Mangueirão, poderia disputar aí uma vaga na Sul-Americana para, no mínimo, não cair de divisão. Mas é o pensamento dele, ele é o executivo. Para mim, ele está totalmente errado nesse pensamento de lutar apenas para não cair. Acho que o Remo tem que pensar muito maior. Nós demoramos 32 anos para voltar para a primeira divisão, para a gente limitar o nosso pensamento e limitar também a qualidade dos nossos jogadores. Mas enfim, paro por aí e quero saber as opiniões de vocês também. Ele falou outra coisa, né? Se vocês não conseguirem entender, volta um pouquinho o vídeo, tá? Tanto da minha fala, principalmente, quanto da fala do Marcos Braz, sobre a questão de contratações, idade, questão de minutagem, né? Achei muito contraditório em alguns momentos, ainda mais que contratação de Carlinhos e outros jogadores, outros que vão chegar aí que estavam na segunda divisão do campeonato coreano, que não tem minutagem, etc, etc. E em outro momento, vírgula, ele falou que em algum momento ele teve que sair daí para aumentar o nível. Mas ele não aumentou o nível porque esses jogadores não custaram nada e estavam sem muita minutagem. Enfim, o tempo vai dizer o que vai acontecer. A gente espera que aconteça o melhor possível, tá? Então, limitando aqui a minha opinião sobre a fala do Marcos Braz, gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aí embaixo e, na medida do possível, a gente vai responder. Uma outra situação, e eu vou colocar na tela aqui para vocês, né, neste exato momento, é um jogador que o Clube do Remo tenta negociar, tá? O Clube do Remo, junto com Chapecoense, Vitória e Mirassol, tenta a contratação do volante Ronaldo, de 29 anos, do Internacional, tá? O Guarani foi atrás do jogador, logicamente que o jogador não vai nem conversar, né, com o time lá de um patamar abaixo do Clube do Remo e desses outros clubes, como Chapecoense, Vitória e Mirassol, que estão na Série A, assim como o Remo e o Mirassol, inclusive na Libertadores, né? E o jogador tem um futuro indefinido no Internacional, né? Ao que tudo indica, não vai permanecer no Clube Gaúcho. O Ronaldo da Silva Souza Guerreiro, mais conhecido como Ronaldo mesmo, tem 29 anos, nasceu dia 23 de outubro de 96, né? É um volante, tá? Tem característica mesmo de volante e atua também como um lateral direito, tá? Ele atua também como lateral direito e faz um meia volante. O segundo homem de meio campo, né? Acredito que quem acompanha a Série A deve conhecer o jogador que eu conheço, é um jogador que me enche os olhos para disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro, ainda mais, né? O Remo precisando de qualidade. Vejo que se o Remo conseguir fechar essa contratação seria muito boa. Um jogador que poderia vir para ser titular no clube do Remo. Ele tem passagens pelo Flamengo, tá? Por isso esse interesse do Remo, né? Flamengo, Marcos Braz, não preciso falar muita coisa para vocês. Se profissionalizou ali no Flamengo em 2015 com uma partida, né? Passou em 2016, foi emprestado para o Atlético Goianiense, passou pelo Flamengo de novo em 2018, Bahia 2019, Bahia 2020 titular absoluto, e se transferiu para o futebol japonês, Shimizu Pulse, né? Onde atuou lá 2021, 2022, 2023, e 2023 foi titular absoluto, passou ao Juventude 2024, Internacional, ano passado sendo reserva na campanha do Colorado, lá de Porto Alegre, tá? Ele tem um Campeonato Brasileiro e também tem uma conquista de Copa Libertadores, tem 1,79 de altura e 69 quilos. Esse aí é o Ronaldo, né? Um jogador que interessa a Remo, a Chapecoense, a Vitória e também ao Mirassol. Espero que o Remo possa vencer essa queda de braço. Vejo como uma boa aquisição, caso o Clube do Remo consiga contratar um jogador realmente. É uma peça muito legal, né, de nós termos no nosso elenco para qualificar principalmente o meio-campo e o ataque que o Remo está precisando, né? E mais uns dois zagueiros ali, eu acho que de goleiro e lateral direito e esquerdo para o início. O Remo tá bem legal, tá bom? O Remo precisa de atacante, centroavante principalmente, e um camisa 10 ali, mais uns dois volantes para começar ali a brincadeira no Campeonato Brasileiro da Série A. Quando eu falo brincadeira, é de modo, tá? É sarcástico, tá, pessoal? Porque a Série A não é brincadeira, a Série A ela é muito complicada. Tá?
tá? Então falamos um pouquinho aí acerca da fala do Marcos Braz, a gente vai fazer até um react em cima disso aí. Vamos falar um pouco mais em live, eu tô devendo uma live para vocês, porque eu tô sem tempo de fazer live, as nossas lives duram 2, 3 horas, então eu não tenho esse tempo, então são vídeos de 8, 9, 10, 15 minutos no máximo, tá? Então fiquem à vontade aí para seguir o canal, compartilhar o vídeo e deixar o like de vocês. Não podemos esquecer do Asaf TV, vão logo lá fazer a adesão de vocês, promoção especial. Mais de 1000 canais SD, Ultra HD, 4K, canais de esporte liberados, canais fechados, filmes e séries. DDD 16 99984 9414 vai passar rime Águia, vai passar rime Bragantino, vai passar rime Vitória, vai passar rime Mirassol, todos os jogos do Remo, tudo isso no Asaf TV 16 99984 9414. Temos também aí, né, o nosso grande patrocinador do Wagner, da Alvale Engenharia, a melhor empresa de engenharia do estado do Pará. Anos e anos no mercado, servindo a clientela com produto de qualidade, com preço também que cabe no seu bolso. A Alvale Engenharia, você pode encontrar na Alvale Engenharia ou DDD 91 980 60 10 11. DDD 91, vou repetir, 980 60 10 11. Feche aí logo com a Alvale Engenharia. Então é isso, pessoal. O nosso segundo vídeo e último de hoje. Vamos ver se a gente consegue um tempo para fazer essa live. A gente precisa fazer essa live para essa aproximação, né? E vocês, eu sei que vocês gostam pra caramba das nossas lives, mesmo às vezes não aceitando a nossa realidade, mas eu sei que vocês gostam, vocês assistem, né? À toa que a gente é recorde de audiência nas nossas lives. E amanhã, o sábado, a gente vai fazer isso aí para vocês, tá? Valeu, galera. Fique com Deus. Qualquer coisa, volta o vídeo para entender aí um pouquinho mais, né, a nossa fala, tá? Não estou criticando, apenas um ponto de vista, e também a questão do Marcos Braz acerca do futebol e das contratações, perdão, do Clube do Remo para esse início de temporada. Valeu, galera. Fui.